Salve, salve, gente! Uma ótima noite a todos, ótimo dia, ótima tarde, não sei o momento que vocês vão estar assistindo a esse nosso bate-papo, né? Aqui quem fala é o professor Léo Martins e hoje nós vamos conversar sobre algo que está meio que na moda, algo que está, né, aí em todos os veículos de comunicação, um assunto que está dando o que falar. Mas eu não vou falar diretamente sobre aquilo que está dando o que falar. Eu vou pegar o contexto histórico do que está dando o que falar. E o que está dando o que falar, professor? O nosso processo de independência, gente. Ele começa ali, a grosso modo, a partir de 1808, quando o então Dom João VI resolve abrir os portos brasileiros às nações amigas, no caso a Inglaterra, principalmente a Inglaterra. Ali, pela primeira vez, foi ferido o pacto colonial. O que seria o pacto colonial? Justamente aquele pacto, aquele acordo que legitima a exclusividade metropolitana sobre o território colonial, ou seja, a exclusividade portuguesa sobre o Brasil. Sim, minha gente, independência é a palavra-chave do nosso bate-papo de hoje. Até porque o nosso país, recentemente, ele recebeu um golpe, né? Ele recebeu uma agressão muito intensa, muito grave, gravíssima, eu diria, em sua soberania. E isso me fez pensar muito sobre tudo que o Brasil viveu de 1808 até 1822 e após 1822 por cerca de 20 anos para consolidar a sua independência, o seu processo de independência. Não foi fácil, né? Na escola, muitos de nós aprendemos que o nosso processo de independência foi um processo tranquilo, um processo brando, negativo. Nós tivemos, inclusive, guerras de independência. Bahia, Pará, Cisplatina. Não foi fácil para Dom Pedro, né, o futuro Dom Pedro I, consolidar a independência do Brasil. Na verdade, a consolidação da nossa independência, ela levou cerca de 2 décadas para se concretizar, né? Dom Pedro I encontrou muitas dificuldades ali, o Brasil não tinha um exército consolidado, né? Precisou reorganizar algumas milícias, sim, milícias, contratar militares experientes, franceses e ingleses, para organizar as tropas, para consolidar o nosso processo de independência ali em 1822. Né? Então, o nosso processo de independência econômica começa ali por volta de 1808, quando Dom João VI abre os portos do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil colonial, outra nação que não era Portugal ganhou o direito de manter relações comerciais com o Brasil. E isso trouxe grandes novidades, não apenas econômicas, mas culturais, porque a partir do momento que você abre seus portos, você promove muito mais do que relações comerciais. Você promove relações culturais com os países que você se relaciona. Imagina o Brasil de portos abertos para os ingleses, absorvendo aquela cultura, aquela cultura política, socioeconômica, enfim, nas relações que se dão. Tudo isso abre as portas para um mundo novo, um mundo mais moderno, vamos colocar assim. Então, o ano de 1808, para muitos historiadores, é conhecido como o ano em que o Brasil começa a trilhar a sua caminhada rumo à independência. É óbvio que no final do século XVIII nós temos movimentos ali que já nos deixam uma herança de luta pela independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, são grandes movimentos ali do período colonial que já nos dão uma dica de que já nos dão um caminho, já nos dão uma luz, um horizonte de luta por liberdade. Sem falar que século XVIII nós conhecemos como o século das luzes, as ideias de libertação do iluminismo que ecoam na Europa e instigam movimentos de liberdade, de libertação,
né? E chegam no Brasil e também influenciam movimentos no Brasil. A própria Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana, né? Todo o burburinho que se dá aqui no Brasil com a chegada das ideias iluministas também, mesmo com toda a tentativa de se barrar essas ideias, dificilmente você consegue barrar ideias, né? As ideias, elas transcendem fronteiras, oceanos, enfim, né? A verdade é que essas ideias também chegam aqui no Brasil. E nós temos um processo de independência que ele vai culminar no 7 de setembro, no famoso 7 de setembro de 1822. E essa data nós não podemos ver como uma data isolada, como uma data que concretiza o nosso processo de independência. Não. Nós temos ali um Dom Pedro I cercado por elites que querem a independência. A independência do Brasil foi um processo articulado pelas elites, liderado pelas elites. Nós tínhamos latifundiários aqui, os latifundiários brasileiros, que eles não queriam um Brasil recolonizado por Portugal. Dom João estava lá em Portugal, enviando para cá medidas recolonizadoras, enviando tropas portuguesas para tentar fechar os portos brasileiros e fazer com que o Brasil voltasse a ser aquela simples e pacata colônia. E Dom Pedro I aqui, organizando milícias, contratando militares, para promover guerras de independência. Sim, o nosso processo de independência foi um processo de luta, de guerra. Não foi um processo brando, um processo pacífico, como muitos acreditam que foi. Foi um processo sangrento. Então, esse processo de independência, liderado pelas elites, porque a elite rural brasileira ela queria um Brasil independente, por quê? Para se livrar das amarras da opressão metropolitana. Até a elite de comerciantes portugueses que aqui estavam queriam um Brasil independente, por quê? Para se livrar das amarras tributárias impostas por um Estado metropolitano que oprime um território colonial. Nossa, professor, então a nossa independência foi uma independência política e econômica? Não. Nós podemos dizer que a independência do Brasil, que se deu em 1822, foi uma independência política, e mesmo assim aos salavancos. Mas economicamente falando, continuamos muito, mas muito dependentes, principalmente dos ingleses. Os portugueses exigiram de nós uma indenização que não tínhamos dinheiro para pagar, tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar essa indenização, então nascemos independentes e endividados. Os ingleses queriam um Brasil independente, para colocar o Brasil na sua mira de mercado consumidor, sem os entraves de uma metrópole que promove barreiras. Sem os entraves de uma metrópole que promove barreiras. Então, nós já vimos que essa nossa independência que ocorre em 1822 foi uma independência política, mesmo assim aos salavancos, não econômica, né? Uma independência sangrenta, não foi uma independência pacífica. Dom Pedro I teve que lutar, expulsar tropas portuguesas daqui para garantir a nossa soberania. Essa palavra também é chave, soberania. E não foi um processo fácil. Depois de 1822, nós temos aí mais uns 20 anos de luta para consolidar esse negócio. Um Brasil livre. Ali entre 1822 e 1831, temos aquilo que chamamos de primeiro reinado ou primeiro império, com o poder, né, nas mãos de Dom Pedro I. E Dom Pedro I teve que lutar muito para garantir a unidade política do Brasil. Enfrentou revolta separatista, a Confederação do Equador. Quase que o Nordeste se separa do Brasil e vira uma confederação, vira um outro país. Evento que culminou até no fuzilamento de Frei Caneca, né, o principal líder ali do movimento. Nós temos entre 1831 e 1840 um período regencial. Dom Pedro I meteu o pé, foi embora para Portugal, deixou seu filho Pedro de Alcântara aqui com 5 anos e uma regência tomou conta do Brasil.
Nós tivemos uma regência trina provisória, uma regência trina permanente, uma regência una do Padre Feijó, uma regência una de Araújo Lima. E o período regencial se caracterizou pela violência social. Entre 1831 e 1840, período regencial, o Brasil foi um império extremamente instável e violento. Revoltas por todo lado, revoltas separatistas, grupos políticos se levantando querendo soberania, querendo poder. A nossa caminhada pós 1822 não foi uma caminhada fácil, até que chega o Segundo Império e Segundo Reinado, e aí sim, um dos grandes méritos, na minha opinião, de Dom Pedro II foi o de consolidar, primeiro pacificar os conflitos. Balaiada, cabanagem, Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que no Sul durou 10 anos. Uma série de revoltas em várias províncias, uma confusão danada. E Dom Pedro II, ele tem esse grande mérito, ele consegue estabilizar as forças, com manobras políticas, com habilidade política, com negociação, consegue encerrar a revolta, a Revolução Farroupilha no Sul, a balaiada no Maranhão, e aos poucos o Brasil vai se pacificando e o Brasil vai consolidando de vez a sua soberania, a sua independência. Então, essa caminhada, essa jornada não foi fácil. Não foi fácil garantir a independência do Brasil. E não está sendo fácil garantir a independência e a soberania do Brasil, né, gente? Não está sendo fácil. Por isso que eu coloquei como título dessa live, lembra de mim? Né? Questionou a independência. Né? Não foi fácil consolidar a nossa independência. E o Brasil ele já conquista a sua independência em 1822, política, aos salavancos, em um contexto muito conturbado na Europa. Após 1815, nós tivemos a derrota de Napoleão, o avanço, né, da onda liberal, a queda do antigo regime. Napoleão queria levar as ideias da Revolução Francesa para o mundo inteiro, mas Napoleão, a grosso modo aqui, né, não vou aprofundar tanto no contexto histórico, mas dá para vocês entenderem a partir dessa pincelada. Napoleão cai em 1815 e nós vamos ter ali o fortalecimento de um grupo de países europeus conhecidos como Santa Aliança. Após o Congresso de Viena, aqueles países que gostavam de absolutismo, antigo regime europeu, eles vencem e querem praticamente revogar todas as conquistas, né, da Revolução Francesa. As fronteiras vão voltar aos lugares de origem Revolução Francesa, os tronos vão começar a ser restabelecidos às famílias que perderam seus tronos, ou seja, a Santa Aliança, pós-derrota de Napoleão Bonaparte, ela vai querer restaurar todo aquele intervencionismo conservador na Europa, característico do absolutismo monárquico, antigo regime europeu. Então o Brasil conquista a sua independência num contexto europeu de intervencionismo e conservadorismo, num contexto europeu colonialista. Então é óbvio que o Brasil não ia conseguir apoio internacional na Europa para a sua independência. Aí entram os Estados Unidos na jogada, né? Assim que o Brasil conquistou a sua independência, os norte-americanos eles estavam numa pegada de não interferência europeia no continente americano. Os norte-americanos e os Estados Unidos estavam numa pegada de não interferência europeia no continente americano. A doutrina Monroe, né, como nós estudamos na escola, América para os americanos, os Estados Unidos viam o continente americano como um grande mercado, né, consumidor em potencial. Então, eles correm para oficializar, né, para reconhecer oficialmente a nossa independência. Existe uma polêmica aí, mas professor, não foram os argentinos que reconheceram primeiro a nossa independência? Os norte-americanos foram os primeiros a reconhecer oficialmente e diplomaticamente a nossa independência, porque estavam de olho numa América livre para os americanos, né? Na verdade, para a influência política e econômica deles, né?
Então, esse nosso bate-papo, ele é muito importante, e é muito importante que vocês entendam esse bate-papo com uma mente aberta, não com uma mente de torcedores, né, fanáticos, como aquele torcedor que torce para o seu time incessantemente, incansavelmente. Então, é preciso furar um pouco essa bolha ideológica para entender determinadas coisas, principalmente aquilo que acontece no Brasil de hoje, né? O Brasil de ontem, do século XIX, enfrentou muitas dificuldades para consolidar o seu processo de independência. E eu vejo que o Brasil de hoje, em muitos momentos, ele patina em situações muito semelhantes de outrora, né? E como eu comecei a live, né, aquilo que está na moda, mas não necessariamente falaríamos sobre aquilo que está na moda, nós estamos vivendo no mundo de hoje, né, um burburinho muito grande por conta da política econômica norte-americana, política econômica dos Estados Unidos, conhecida aí popularmente como o tarifaço, né? Essa semana, o presidente norte-americano Donald Trump, ele publicou uma carta aberta, né, ao mundo, mas endereçada ao presidente do Brasil, né, o presidente Lula, e nessa carta ele confunde muito questões políticas, né, por questões de aliança política, de preferência ideológica com questões econômicas. Lembra que eu falei anteriormente? Lá naquele momento, em 1822, a independência do Brasil foi uma independência política, não econômica. Até porque, economicamente falando, o Brasil tornou-se uma nação soberana em 1822, uma nação independente, porém, manteve a mesma estrutura do período colonial. O Brasil tornou-se uma nação independente, mas manteve o escravismo, manteve a estrutura do latifúndio e do privilégio aos aristocratas da terra. Consequentemente, o privilégio aos aristocratas da terra. Ou seja, nos tornamos independentes, mas houve a manutenção da estrutura do período colonial. Na estrutura, nada se alterou. Absolutamente nada se alterou. Predomínio aristocrático, ordem latifundiária, iniciada lá nos tempos de capitanias hereditárias com a doação de Seis Marias, e a escravidão. Isso prova para nós que o nosso processo de independência foi articulado e liderado pelas elites, sem participação popular. Isso mostra para nós, isso fica muito claro e evidente, né? Era perigoso as camadas populares participarem. Assim como foi na proclamação da República, anos depois, em 1889, sem participação popular efetiva. Então, voltando à carta que causou uma grande repercussão, né, em todo o ambiente político e midiático, não só do Brasil como no mundo, a carta ela começa com uma desmedida interferência a um poder independente do Brasil, o judiciário. Porque a nossa Constituição ela é muito clara no artigo 2º, que diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E essa carta, essa carta que tem a intenção de promover uma tarifa, ou seja, política econômica, e eu não estou aqui discutindo a política econômica adotada pelo Trump em seu país, porque é justo, é legítimo que ele promova ações no campo econômico que ele entende que são ações boas para o seu país, para a economia do seu país. O grande erro aqui
e ataque à soberania do outro, no caso, a soberania do Brasil, é quando ele mistura questões políticas e quando ele cita questões de um poder independente do nosso país como motivo para uma ação econômica. Aí ele começa a misturar as coisas, misturar as situações, né? Ele começa, logo ali no início da carta, ele diz: esse julgamento não deveria estar ocorrendo. Caça às bruxas, ele fala de caça às bruxas. E diz que o julgamento, né, que no caso, né, o julgamento em questão que ele se refere ao julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, deveria acabar imediatamente em letras garrafais. Ou seja, ele deixa transparecer que a motivação da sua ação econômica, da sua política econômica, tem motivação política e ideológica. Lembra do início do nosso bate-papo? O Brasil lutou muito para garantir a sua independência. Promoveu guerras de independência. Pará, Cisplatina, Bahia. Dom Pedro I teve que organizar milícias, contratar militares experientes para expulsar tropas estrangeiras daqui para garantir a nossa soberania nacional. E hoje, o Brasil de hoje, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, estou aqui lendo o artigo 1º da nossa Carta Maior, da nossa Constituição, possui como fundamentos, inciso 1º já fala sobre a soberania. E quando nós falamos de direitos internacionais, lá no artigo 4º da Constituição, diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. Inciso 3º, que é o que eu quero citar aqui: autodeterminação dos povos. O que seria a autodeterminação dos povos? É um princípio de direito internacional, gente, que garante aos povos o direito de escolher livremente seu próprio sistema político, econômico, cultural, sem interferência externa. O Brasil tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Logo, nós devemos sempre estar alertas e nos levantarmos contra qualquer tipo de interferência estrangeira sobre um desses poderes. O que deve ser defendido por nós, brasileiros, é a soberania. Eu sempre digo o seguinte: nós podemos ter divergências políticas. Isso é absolutamente normal e faz parte do jogo democrático. Mas, gente, existem coisas que não tem como nós não nos unirmos. Existem coisas que a gente precisa estar do mesmo lado. Existem coisas que são evidentes demais e que não aceitam divergências entre nós. E a soberania do nosso país é uma dessas coisas. Todos nós deveríamos estar unidos em uma mesma cor, porque essa coisa de... fica esse monte de baboseira que não acrescenta em nada à vida política, social e econômica do nosso país, essa coisa de verde, vermelho, amarelo, picanha, cerveja, anticomunismo, esse monte de baboseira que só serve para embaralhar o debate político como ele realmente deve ser. Como ele realmente deve se dar. Né? Então, a carta ela já começa, essa carta aberta, mas ao mesmo tempo endereçada ao presidente da nossa República Federativa, ela já começa misturando questões político-ideológicas com econômicas. Olha, eu acho que está tendo uma caça às bruxas aí, eu acho que esse judiciário está errado e esse processo tem que parar imediatamente. Mas como assim? Nem o executivo interno pode interferir no judiciário interno?
Vocês entenderam? Nem o executivo nosso pode interferir no judiciário nosso. Como assim? Veio uma ordem estrangeira dizendo que o processo tem que parar imediatamente, sob ameaça de uma tarifa. Então isso é um ataque, uma agressão à nossa soberania. E essa carta ela continua falando, acusando o nosso país de promover censura às mídias sociais, às redes sociais, a empresas norte-americanas, que nós estamos violando aí liberdade de expressão. Não estamos violando a liberdade de expressão. A grande questão é que o nosso país tem leis e regras. E empresas internacionais, para operarem aqui, elas precisam obedecer às leis e regras vigentes no nosso país atualmente. Se as leis e regras não são boas, então o nosso poder legislativo precisa trabalhar para adaptar ou melhorar essas leis. É assim que funciona o processo, é assim que funciona o nosso sistema político. O nosso sistema judiciário tem as suas funções típicas, o nosso sistema legislativo, o nosso poder legislativo tem as suas funções típicas e o poder executivo tem as suas funções típicas. E os três são independentes, volto a dizer, e harmônicos entre si. E essa carta ela ainda está baseada em mentiras, em inverdades. Em meias verdades, né? Meias verdades que... meia verdade que é a pior das mentiras, né? Como eu costumo dizer. Isso é uma meia verdade que é a pior das mentiras. E que meia verdade é essa? De que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é deficitária para os Estados Unidos. Claro que não. Em 2023, a balança comercial foi deficitária em 7 bilhões de dólares para o Brasil. O Brasil comprou 47 bi e exportou 40 bi. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve 410 bi, com B de bola, de déficit nas relações comerciais com os norte-americanos. Então, o Trump, muitas das vezes, ele parece uma criança de 5 anos, escrevendo cartas, né, mandando bilhetes ou falando. E as pessoas que estão ao redor dele ou são muito mal informadas, ou as pessoas que estão ao redor dele, até mesmo ele, são muito mau caráter. Porque é uma carta que, além de vir com uma série de falas intervencionistas, que diz respeito e que ferem as relações entre as nações, que ferem a soberania do nosso país, ainda vem com meias verdades, que é a pior das mentiras. Isso me fez... E a carta continua. Se o senhor... Abre aspas para o presidente norte-americano. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora... Perdão. Apareceu um negócio ali. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Nós podemos considerar talvez um ajuste nesta carta, né? Isso me fez lembrar o Tratado de Kanagawa, de 1854, no cerne ali da política imperialista, né? Do século XIX, onde potências industriais buscavam novos mercados consumidores, novos quintais coloniais, né? Para a expansão da Revolução Industrial. Os norte-americanos impuseram uma pressão absurda sobre o Japão para que o Japão abrisse seus portos, né, para a economia e fizesse parceria com os norte-americanos. E o Japão, ali em meados do século XIX, não cedeu. Acabou cedendo. Abriu seus mercados, né? Os japoneses abriram 2 portos para os norte-americanos fazerem comércio. E a partir dali também o Japão começou a abrir suas portas para o mundo, né? Era uma nação extremamente fechada até então. O Trump até estaria certo em dizer assim, olha, a economia brasileira é uma economia muito conservadora, muito protecionista, e é verdade. Historicamente o Brasil tem uma
política econômica muito protecionista, com barreiras não só alfandegárias, né? Não só de tutu de dinheiro, mas também com barreiras burocráticas, questões técnicas demais, que acabam inviabilizando outros países de exportarem coisas para cá. O Brasil tem esse histórico de ser um país protecionista. Existe uma discussão entre economistas se isso é bom, se isso é ruim, mas é o modus operandi do nosso país soberano. E ponto. Gostando ele ou não. Gostando economista A ou B ou não. Porém, o debate sobre tais questões é válido, está aberto, pode ser aberto sim, não é proibido. Mas os norte-americanos, eles reproduzem, o presidente Trump reproduz nessa carta toda uma mentalidade de século XIX. Imperialismo, né? Quando as grandes potências partiram para a África e para a Ásia em busca de novos quintais territoriais para explorar. Novos mercados, né, como eles gostam de dizer. E quem se prejudica com essa política? Internamente aqui no Brasil, quem se prejudica? Já existe um grande movimento aí dos nossos industriais, do agronegócio, né, dos nossos exportadores. Existe um temor por desemprego, existe aí já um movimento para se buscar novos mercados, o que não é fácil para alguns segmentos. A Embraer, por exemplo, não é tão fácil você buscar novos mercados da noite para o dia. Mas eu acredito que numa economia tão dinâmica e globalizada que nós temos aí, nos dias de hoje, é difícil, mas não é impossível a busca por novos mercados, né? Eu acredito, inclusive, que nesse primeiro momento, produtos que estão caros nas prateleiras, a carne, né, o café, o preço pode baixar. Eu acredito que alguns produtos até de necessidade, né, do dia a dia do brasileiro, que está na mesa do brasileiro, num primeiro momento ele vai baixar, porque as tarifas já começam agora no dia 1º de agosto. Só que até dia 1º de agosto muita coisa pode mudar. Até a cabeça do Trump. Ele é um cara que tem mostrado estar completamente perdido em muitas das suas ações. Toma uma medida hoje, daqui a 2 semanas revê e volta atrás e fala coisas que não tem nenhum tipo de nexo. Ou seja, ele tem brincado de tarifas, né? Sentando na cadeira de presidente da República, de presidente dos Estados Unidos. Em muitos momentos ele tem brincado de baixar tarifas e depois revogar tarifas. Enfim, a gente tem que aguardar aí os próximos dias para ver que bicho vai dar, né? Mas no primeiro momento, aqueles que outrora era a grande base de apoio do ex-presidente Bolsonaro, o agronegócio, os industriais, né? Eles ficaram numa situação muito difícil, muito complicada, né? O apoio político ele vai até um certo ponto, mas quando a coisa começa a pesar no bolso, quando a coisa começa a pesar no lucro, aí é que a gente vê quem é patriota de verdade. Aí que a gente vê quem é patriota de verdade, né? Já existe aí não, mas espera lá um pouquinho, eu espero que o presidente Trump repense, reavalie como é que isso vai ser, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, que é o nosso deputado, né, que está lá, tadinho, né, no exílio, né, ele foi bem enfático. Ou solta papai, ou dá anistia para papai, ou a tarifa vai continuar. O grande desejo deles era que o afetado fosse o ministro Alexandre de Moraes. Mas nós percebemos nessa extrema-direita mais endurecida que eles não estão nem aí para essa questão de soberania. Eles querem rachar no tudo ou nada. Mas aí você tem uma série de pratos para equilibrar, como, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo. Ele é o velho ditado. Quem busca agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Ninguém. Num primeiro momento ele foi lá na embaixada, conversar lá com o pessoal, como é que vai ser isso, porque o agronegócio, os industriais lá em São Paulo estão pressionando o governador.
Então ele tem que olhar pelo lado econômico, a coisa, o prejuízo que o pessoal lá vai tomar. São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o mais prejudicado, teoricamente. Então ele precisa ver o lado dessa base, né? Ver o lado dessa base, mas ao mesmo tempo agradar o núcleo político bolsonarista, que já falou, opa, peraí, não estou gostando disso não. É para manter mesmo o tarifaço, o Brasil que se exploda, e a única coisa que interessa é a anistia. E eu tenho visto muitos políticos aí se perdendo nessa questão. E agora? Eu sou soberania do Brasil? Eu sou núcleo duro da política? O que eu sou nessa questão toda? Eu sou patriota? Eu sou boné vermelho? Qual é a cor do meu boné? Tem muita gente perdida nessa questão, né? E, na verdade, acabou que o presidente Lula ficou numa situação muito confortável, né? Porque não é todo político que está ali no núcleo duro do bolsonarismo que vai ter coragem de rachar no tudo ou nada. Emparelhar ali no tudo ou nada. Não, é anistia ou pelo fim das tarifas. Não. E a galera do dinheiro que não tem ideologia? A ideologia são os lucros. E aí faz como? Correu para Brasília, o Tarcísio correu para o STF para tentar um acordo, pelo menos para entregar o passaporte ao Bolsonaro para que o Bolsonaro fosse dos Estados Unidos para negociar o fim da tarifa. Foi chamado de maluco. É aquilo, volto a dizer. Quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. E a gente fica pensando qual foi a real motivação. A carta, ela mistura questões econômicas com questões político-ideológicas. Será que é por conta da política que vem sendo adotada pelo Brasil em defesa dos BRICS, a crítica ao dólar? Será que isso foi determinante para que o presidente norte-americano baixasse essas tarifas, né? Implementasse essas tarifas? O BRICS, ele é um grupo, né, de economias emergentes e tem países no BRICS que participam do G7 também. O BRICS não é um grupo, né, que deve ser desconsiderado. Teve a cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro recentemente, foi alvo de muitas críticas do presidente Donald Trump. Será que foi por conta disso? Será que isso influenciou no tarifaço? O BRICS, ele representa metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. Será que foi essa a verdadeira motivação? O discurso anti-dólar do nosso governo? Então ficam muitas perguntas, mas também ficam muitas reflexões no ar, né? Sobre todo o histórico do nosso processo de independência, sobre a independência que nós conquistamos em 1822 e que por cerca de 20 anos lutamos muito para manter. E será que foram só nos 20 primeiros anos que lutamos muito para manter? Será que não temos que lutar um pouco, todos os dias, pela manutenção da nossa soberania, a soberania nacional? Então, são questionamentos que ficam, tá? Muito obrigado pela oportunidade, uma ótima noite a todos e até a próxima.